Você já ouviu falar de pessoas que desaparecem misteriosamente? Desaparecimentos que desafiam a lógica, que não deixam rastros e que até hoje seguem sem explicação. E se eu te dissesse que, neste caso, uma mulher sumiu, por exatos 5 minutos, diante de testemunhas, em plena luz do dia? E quando voltou, não lembrava absolutamente nada do que havia acontecido nesse intervalo? Hoje, você vai conhecer a história real de Maria Aparecida Rocha. Uma mulher comum, com uma vida pacata, que teve sua rotina interrompida por um evento que até hoje ninguém consegue explicar completamente. Um caso que deixou médicos, policiais e pesquisadores intrigados. Vamos analisar todos os detalhes do desaparecimento, revisar os exames, explorar os bastidores da investigação e apresentar as principais teorias, desde as científicas até as mais sobrenaturais. Então, prepare-se, porque o que você vai ver agora desafia tudo o que sabemos sobre tempo, memória e a própria realidade. Capítulo 1. Quem é Maria Aparecida? Maria Aparecida Rocha, 38 anos, professora de biologia em uma escola estadual. Casada com o técnico em eletrônica Paulo Henrique Rocha e mãe de uma menina de 12 anos, Ana Luísa. Moradora de Carmo do Paranaíba, uma cidade tranquila no interior de Minas Gerais, com um pouco mais de 30 mil habitantes. Segundo amigos e parentes, Maria era uma pessoa extremamente racional, metódica e calma. Nunca teve histórico de crises psicológicas, doenças neurológicas ou qualquer comportamento fora do comum. Era conhecida por sua pontualidade, pelo carinho com os alunos e por ser muito apegada à família. No tempo livre, gostava de caminhar pelas redondezas do bairro onde morava, sempre nos mesmos horários e trajetos. Tudo isso é importante porque estabelece o perfil de uma pessoa absolutamente normal, sem nada que indicasse qualquer possibilidade de surto, fuga voluntária ou problema de saúde pré-existente. Capítulo 2. O dia do desaparecimento. Era 21 de agosto de 2022. Um domingo ensolarado. Maria almoçou com a família como de costume. Às 14h50, ela decidiu sair para uma caminhada leve. Saiu pela porta da frente usando roupas esportivas e um boné azul. Avisou a filha que daria apenas uma volta no quarteirão e voltaria logo. Às 15h04, foi vista por um vizinho conhecido, o Sr. Ademar, que disse ter acenado para ela enquanto varria a calçada. Ele relatou que Maria respondeu com um sorriso e continuou andando calmamente. 5 minutos depois, às 15h09, ela reapareceu, mas algo estava errado. Maria estava parada no portão de casa, olhando fixamente para dentro como se não reconhecesse o lugar. A filha correu até ela perguntando se estava tudo bem. Maria não respondeu. Apenas olhava, com um semblante vazio e a respiração lenta. Seu rosto estava pálido e ela parecia desorientada. A menina chamou o pai, e juntos levaram Maria imediatamente para o hospital da cidade. Capítulo 3. Os exames médicos e a investigação policial. No hospital, Maria passou por diversos exames, pressão arterial, batimentos cardíacos, exames de sangue, tomografia e ressonância magnética. Tudo normal. Não havia sinais de uso de drogas, sedativos ou traumas físicos. O neurologista de plantão, Dr. Álvaro Neves, afirmou que não encontrou nenhuma anomalia que explicasse a perda de memória ou o estado de confusão. Segundo ele, o que aconteceu com Maria não se encaixava em nenhuma condição clínica conhecida. A polícia, por sua vez, investigou a possibilidade de sequestro relâmpago. No entanto, não havia marcas de violência, objetos roubados, nem vestígios de qualquer agressão. As câmeras de segurança da rua mostravam Maria caminhando normalmente, e então, sumindo de vista por alguns minutos, até reaparecer. Era como se tivesse entrado em uma zona cega da realidade. Capítulo 4. Hipóteses científicas. Uma das primeiras hipóteses consideradas foi a crise dissociativa, um fenômeno psicológico raro, geralmente provocado por eventos traumáticos. Nesses casos, a mente do paciente se desconecta da realidade como forma de autoproteção. Mas não havia trauma aparente. Maria não tinha histórico de abuso, estresse intenso, ou qualquer gatilho emocional recente. A hipótese foi descartada. Outra possibilidade seria a amnésia global transitória, AGT.
Essa condição provoca perda súbita de memória por um período curto de tempo. Costuma ocorrer em pessoas acima de 50 anos, mas não exclusivamente. Contudo, a AGT geralmente causa uma confusão prolongada e os pacientes repetem as mesmas perguntas várias vezes. Maria não teve esse comportamento. Ela voltou confusa, sim, mas logo recuperou a consciência, apenas sem qualquer lembrança dos 5 minutos desaparecida. Foi aí que alguns profissionais da área começaram a considerar hipóteses menos ortodoxas. Capítulo 5. Teorias sobrenaturais e fenômenos anômalos. A teoria mais polêmica, abdução alienígena. Maria começou a relatar sonhos vívidos e recorrentes logo após o episódio. Em todos eles, ela estava em um lugar branco, sem portas, sem janelas, sendo observada por olhos sem corpo. Alguns estudiosos de ufologia apontaram semelhanças entre esse caso e relatos de abdução registrados em várias partes do mundo: perda de tempo, sensação de paralisia, memórias fragmentadas e mudanças emocionais posteriores. Outra hipótese levantada foi a de um glitch na realidade, um termo popularizado pela internet para descrever falhas momentâneas no que chamamos de tempo ou espaço. Algo como entrar, mesmo que por acidente, em uma fenda dimensional ou zona de sobreposição entre realidades paralelas. Essa ideia é explorada por físicos teóricos. Embora não haja provas empíricas, buracos de verme, distorções gravitacionais e universos paralelos são temas discutidos seriamente na cosmologia moderna. Capítulo 6. Casos semelhantes ao redor do mundo. Na Argentina, em 2014, uma mulher desapareceu por 3 horas e foi encontrada a 20 quilômetros de distância, descalça e desorientada. No Japão, em 2010, um jovem relatou ter atravessado uma viela e, ao sair do outro lado, percebeu que haviam se passado 2 dias, sem que ele tivesse se afastado do bairro onde morava. No Brasil, há o caso de Jardel de Pyunri, MG, desaparecido por 15 minutos em 1996. Ao retornar, disse ter conversado com seres de luz que, depois do evento, passou a ter sensibilidade mediúnica. São coincidências? Fraudes? Ou evidências fragmentadas de algo que ainda não conseguimos compreender? Capítulo 7. Depois do desaparecimento. Maria, hoje, tenta levar uma vida normal. Mas, segundo o marido, ela nunca mais foi a mesma. Relata aumento na sensibilidade emocional, sonhos intensos e a sensação constante de não estar sozinha. Ela passou a estudar espiritualidade, física quântica e meditação. Diz não ter medo, mas tem plena consciência de que algo profundo aconteceu. Algo que sua mente ainda não conseguiu processar. Alguns especialistas afirmam que ela pode ter vivenciado uma experiência de quase morte, mesmo sem sinais físicos. Outros dizem que é um caso raro de perda de tempo com bloqueio psicológico seletivo. E há os que continuam acreditando em causas além da compreensão humana. Conclusão: o inexplicável ainda nos cerca. A história de Maria Aparecida Rocha não é apenas um mistério. É um convite à reflexão. Sobre o que sabemos, e principalmente, sobre o que ainda não sabemos. Nosso cérebro, nosso tempo, nossa realidade, podem conter brechas que escapam à nossa percepção comum. E você? O que acha que aconteceu com Maria? Foi uma falha na mente? Um salto no tempo? Um experimento secreto? Uma abdução? Ou algo que nenhuma teoria conseguiu descrever até agora? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe com quem adora um bom mistério. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque no próximo episódio, o inexplicável pode ser ainda mais surpreendente. Até lá, continue questionando. Porque, às vezes, a verdade não está onde esperamos.